Meus caros, conforme prometido, vamos trazer literalmente as respostas da Leia Miranda, indo então para o quadro Leia Miranda Responde, sobre aquela temática polêmica referente a dormir sem roupa, ou nu, seminu, ou pelado. Até na pergunta vai estar exatamente esse palavreado, vamos dizer assim. Primeira pergunta, tem duas com a mesma temática. Por que dormir pelado ou semi é pecado? Resposta da Leia Miranda. Caso a família seja grande e não haja quartos separados, convém dormir com as roupas adequadas, roupas de dormir. Pois se todos dormem no mesmo ambiente, é desaconselhável que um irmão esteja vendo o corpo nu de sua irmã, ou os filhos vendo o corpo nu de seus pais, mãe e pai. Mas se cada qual tem o seu quarto, não há problemas em como a pessoa dorme, se coberta ou descoberta, se vestida ou não. Nada tem a ver com ser pecado, mas sim com ser decente diante dos demais. Depois que ela deu essa resposta, alguém ficou incomodado e tornou a perguntar sobre a mesma pergunta a ela, e assim, sendo até mesmo um pouco grosseira, e ela respondeu. Vamos lá, a outra pergunta com a mesma temática. Nesse próprio respostas que ela responde no Instagram foi polêmico. Então veio a seguinte pergunta: Vamos ler, então quer dizer que dormir pelado não tem problema? Somos o templo do Espírito Santo? Ela responde: então quer dizer que o templo Santo, ou o Espírito Santo, tem malícia com o nosso corpo? Ora, faça-me o favor. Pecado é achar que Deus que nos visita durante o nosso sono não é o mesmo Deus que nos formou e nos conhece por dentro e por fora. Que Deus é esse seu? Aqui foi uma resposta muito interessante, que eu já falei em lives, inclusive, que se Deus fez Adão e Eva do pó da terra e eles andavam nus no paraíso, será que Deus, o Espírito dele, vai ter malícia, vai pensar como os seres humanos, como a raça ou a descendência caída, vamos dizer assim? Eu digo caída no sentido de que o homem pecou e o pecado veio para toda a raça humana, posto que se não tivesse esse pecado, continuaria lá os descendentes de Adão e Eva andando pelados ou nus no Jardim do Éden. As pessoas têm que entender isso. Eles andavam nus e Deus não se importava. Ah, mas nós estamos no outro tempo. Pois é, mas quando estamos em casa, ninguém está nos vendo, só Deus, não tem o porquê se chocar. Eu comentei em live recente dos absurdos de pessoas com medo da vinda de Cristo dormirem com roupões, todos tapados, tomando banho de roupa. Banho em casa, não é o banho público, banho particular. Olha o absurdo, certo? Para copular é só também abrir o zíper lá e vuc-vuc e mais nada. Isso não é doutrina, isso é exagero, extremismo. Agora, conforme dito por mim e por ela aí, você, estando numa casa com muitas pessoas, é aconselhável se cuidar, se não tiver repartições ou quartos diferentes. E se tem que estar com um mínimo cuidado também, porque se acontece alguma coisa e a pessoa possa ser encontrada ou com alguma dor, ou doente, ou moribunda, ou prestes até a morrer, com uma roupa indecente, ou melhor dizendo, nu, fica meio complicado. No entanto, todavia, a gente tem que amadurecer mais o pensamento e pensar o seguinte: por exemplo, tem casos que a pessoa morre tomando banho no chuveiro, cai lá, bate com a cabeça, morre dessa forma, ela está nua. Eu me recordo quando a minha avó faleceu, ela estava com roupa, tudo, claro, porque a gente estava levando ela para o hospital e ela faleceu caminho ao hospital. Tanto é que, de vez a gente ir para o hospital que ia para uma outra cidade, nós fomos no próprio hospital da cidade onde ela estava. E lá chegando, como o corpo já tinha desfalecido, melhor dizendo, foi feito o teste se realmente tinha batimentos cardíacos, se ela estava com alguns sinais vitais, viram que não estava. No próprio momento que a gente colocou na maca,
como o corpo já estava todo mole, algumas roupas dela, ou melhor dizendo, a própria camisa acabou saindo e apareceu um pouco, o sutiã também que ela usava, das mamas dela. Aí, é pecado, poxa, ela está morta e aconteceu aquilo ali, não tem controle do corpo. Então a gente não pode colocar muito essa questão da nudez aí, até porque, por exemplo, quando alguém morre, se for fazer a limpeza do corpo, aqueles que cuidam ou preparam o próprio corpo para o funeral, vai lidar com o corpo nu ali, vai limpar. Alguns chegam até a dizer que falam com o morto para ele se abrir, para ele não ficar envergonhado, aquela coisa toda, porque o espírito provavelmente está ali ainda. Tem tudo isso. Então vamos ser um pouco mais, eu diria, pensadores, que tem N situações nesse sentido. Referente a outras polêmicas, porque quando fala dessa temática tem que falar de um monte. Eu não estou aqui para falar de modo abrangente, porque já falei em live anterior e em outras lives antigas. Então tá aí. A situação de nudez ou de andar sem roupa é dormindo, é em casa, não é na rua. Deixar isso bem claro. Tá aí a pergunta, a resposta.